Olá pessoal, aqui é o professor Lucas. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Minhas redes sociais, inscreva-se no canal, dá essa moral aí pra gente. Pessoal, a nossa aula de hoje é sobre indústria e o espaço. Nossa aula de hoje, como eu acabei de dizer, ela vai ser sobre a indústria e o espaço. A primeira coisa que eu quero que vocês guardem é: a produção industrial transforma a paisagem e o espaço, transformando também hábitos e costumes dos seres humanos. Inicialmente, eu queria fazer uma reflexão com vocês. Olhem a imagem e digam para mim o que tem nela que não é industrializado. Tenho certeza que vocês responderam os seres humanos e as frutas. Mas vamos deixar o ser humano de lado por enquanto. Vamos focar só nas frutas. Realmente vocês acertaram. As frutas não são industrializadas. Mas para elas chegarem até ali, elas tiveram envolvimento com diversas coisas industrializadas, como, por exemplo, pesticidas utilizados na lavoura, máquinas de colher, máquinas de plantar, o transporte para levá-las até o consumidor final. Perceberam como a indústria está ligada a quase tudo? Você poderia estar em um lugar isolado do mundo que teria com você ou perto de você algum item industrializado. Mas como surgiu a indústria? E quais foram os meios de produção que antecederam a sua criação? Até mais ou menos o século XIV, a maioria dos artefatos utilizados pelos seres humanos eram produzidos por meio do artesanato. No artesanato, as pessoas trabalhavam em suas próprias casas e participavam de todas as etapas da produção. Assim, na fabricação de um calçado, por exemplo, a pessoa tirava o couro do animal, media, cortava, costurava até chegar o produto final. Com o desenvolvimento das cidades e com o aumento da demanda de produtos, surge uma nova organização da produção, as manufaturas. Com as manufaturas, surge também uma nova divisão do trabalho. A pessoa não mais participava de todas as etapas da produção. Ela agora realiza uma única função e os outros realizam outras funções. Voltemos ao exemplo dos calçados. Na manufatura, uma pessoa ficava encarregada de cortar o couro, outra de costurar, e assim por diante. Houve uma especialização do trabalho, e isso dinamizou toda a produção. Foi na Inglaterra, no ano de 1769, que surgiram as primeiras indústrias. O que deu suporte para o desenvolvimento industrial naquela época foi a invenção da máquina hidráulica. Ela foi utilizada primeiramente na indústria têxtil. Os primeiros teares funcionavam com a força humana. Dessa forma, as manufaturas, os primeiros teares, eles funcionavam com a força humana. Dessa forma, as manufaturas poderiam se localizar em qualquer lugar. Com a máquina hidráulica, houve a necessidade da instalação das fábricas próximos aos cursos d'água, já que era a força da água que fazia a máquina funcionar. Isso tudo causou uma reorganização da localização dos espaços de trabalho. E junto com eles,
as dinâmicas relacionadas ao crescimento das cidades e à localização dos operários. Com o desenvolvimento dos meios de transporte, os produtos industrializados poderiam chegar cada vez mais longe, fazendo com que os donos das fábricas se interessassem em expandir seus negócios e instalarem suas indústrias em outros países. Assim, as fábricas começaram a se espalhar por outros países e continentes. Com o desenvolvimento do motor a vapor, houve a necessidade da instalação das indústrias próximos a locais onde existiam reservas de carvão. Mais uma vez, toda a geografia envolvida na localização das indústrias mudou. No século XIX, com o desenvolvimento do motor a combustão interna e da eletricidade, novamente os espaços de produção se reorganizaram. Agora a indústria poderia se localizar longe dos mercados consumidores ou das matérias-primas, bastando ter transporte para a logística da matéria-prima e do produto final, como também a existência de energia elétrica. Atualmente, a indústria está espalhada por todo o globo terrestre. O que mudou agora foi internamente. Com o desenvolvimento da robótica e da eletrônica, vários postos de trabalho deixaram de existir. A mão de obra humana, em muitos casos, foi substituída por robôs. Essa evolução trouxe impactos negativos, como o desemprego, mas também abriu novas oportunidades na área de tecnologia. Nessa imagem, observamos a cadeia produtiva do biodiesel. Notamos a presença de elementos industrializados bem antes da matéria-prima chegar até a indústria. Como ocorre a localização das indústrias? Alguns elementos são necessários para a instalação de uma indústria em um determinado lugar. Entre eles, podemos citar energia, as redes elétricas, sistemas de saneamento básico para coleta de lixo, de efluentes, transporte para escoar e para escoar a produção e trazer a matéria-prima até o lugar onde que está localizada a indústria, um sistema de telecomunicações, mão de obra, também uma das coisas necessárias para a instalação de uma determinada indústria em um lugar, e também serviços próximos a esse lugar, como comércios, bancos, empresas na área de alimentação e etc. Só a construção dessa infraestrutura já modifica totalmente um determinado espaço, se ali não houver esse tipo de infraestrutura. Geralmente, esse tipo de infraestrutura ele está nas cidades ou bem próximo às cidades. Isso faz com que a maioria das indústrias, das fábricas, estejam localizadas próximo a determinadas cidades que tenham esse tipo de infraestrutura. E a localização de uma indústria, ela vai causar toda uma reorganização do espaço. A instalação dessa indústria vai reorganizar todo o espaço, começando, por exemplo, pelo aumento do número de habitantes. Se um determinado lugar não tem a oferta de mão de obra necessária para que aquela indústria se desenvolva, outras pessoas de fora vêm para a cidade em busca de oportunidades de emprego. Isso faz com que a quantidade de habitantes daquele determinado lugar cresça.
As redes de serviços elas vão aumentando para atender o número de pessoas que ali vai crescendo, como supermercados, vão abrindo mais supermercados, farmácias, lojas, mais escolas, hospitais para atender a população. Vão chegando nesse lugar mais profissionais liberais para poderem atender também a população, como médicos, eletricistas, engenheiros, advogados. Há também a atração de outras empresas que participam de terceirização. Terceirização seria a indústria, ela não quer fazer mais determinado tipo de serviço, então ela passa aquele serviço para ser feito externamente à indústria. Geralmente uma empresa é contratada e essa empresa fica a cargo de determinada função. Isso é uma terceirização. Também há uma transformação no uso dos espaços da cidade. Geralmente isso acontece no centro de determinadas cidades. Onde o centro, por exemplo, onde moravam determinadas pessoas, aqueles lugares ali ou são demolidos para poder construir lojas, para poder construir pontos comerciais. Isso ocorre muito também. Não só nos centros, mas na maioria das vezes nos centros. E há também o crescimento de novos bairros. A instalação de uma determinada indústria muda totalmente o vetor de crescimento de uma cidade. O que é isso, professor? A cidade ela vai começar a crescer em direção à instalação daquela indústria. Mais pessoas vão comprar lotes ali próximos, seja para especulação imobiliária, né, para usar como aluguel, para poder vender depois, para construir, para criar apartamentos, ou seja as próprias pessoas que trabalham na indústria, para poder morar mais próximo ao trabalho. Tudo bem, pessoal? Espero que todos tenham entendido. Era isso que eu queria passar para vocês hoje e até a próxima aula.